reta final para o grande dia do Exame Nacional do Ensino Médio. Eu tenho certeza que se você vai fazer esse ano, você está procurando aqui no YouTube, no Google, em todos os lugares possíveis, as melhores dicas, as melhores estratégias para fazer o Enem desse ano. Então você chegou no lugar certo, porque eu tô prestes a te contar dicas valiosíssimas para você fazer o Enem desse ano. Então a primeira dica desse vídeo é: assista esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo, anotar as dicas que eu vou contar aqui para você, você vai arrasar na prova do Enem. E além disso, a última dica é muito estratégica, então fica comigo até o final desse vídeo porque vai ser muito bom para você. Primeira dica: comece lendo a proposta da redação. E por quê? Como você vai ter acabado de chegar no Enem, você tá com a mente fresca, com a mente descansada, você tá com mais disposição e o seu pensamento te manda mais ideias, mais criatividade para você fazer a sua redação. Mas o seguinte, não escreva a sua redação logo no início. Você vai fazer o quê? Você vai ler a proposta da redação, você vai ler o texto motivador e você vai montar a estrutura da sua redação. O que é montar essa estrutura? Se você não sabe como montar uma estrutura da redação, o meu último vídeo aqui do canal é exatamente como montar e como fazer a redação do Enem. Então depois desse vídeo já corre lá. Mas então, leu a proposta da redação, já coloca ali toda a sua estrutura da redação. Em especial, o que você vai colocar na sua tese ou ideias de tese. Já deixa ali escrito algumas coisas específicas e eu te contei tudo isso lá no outro vídeo também, como se fosse um brainstorm mesmo, uma chuva de ideias. Leu a proposta, coloca ali tudo o que você tem de ideia, seja da tese, seja da proposta de intervenção, alusão histórica. Faça já uma boa estrutura que realmente faça sentido, porque agora você vai para as questões e quando você voltar, depois de já ter resolvido milhares de questões, o cérebro já vai estar assim fervendo. Essa estrutura que você montou no início vai te ajudar muito, então faça ela bem feita, rapidinho mesmo, mas com todas as ideias que você tem. Segunda dica: comece resolvendo as questões fáceis. Ah, Gabi, mas por que todo mundo fala isso? Não é melhor resolver as difíceis com mais tempo e depois deixar as mais fáceis pro final, que eu vou resolver rapidinho? Não. E por quê? O Enem, ele tem uma estratégia para saber se o candidato ali tá mais chutando do que acertando questões de fato, por conhecer ali o assunto. Se você acerta as questões difíceis, mas erra as questões fáceis, provavelmente é porque você chutou as questões difíceis e isso vai diminuir a sua pontuação. Então, antes você garantir as questões fáceis primeiro, enquanto você ainda tá com a mente descansada, para você não sofrer essa penalidade. E se por acaso você precisar chutar o mais difícil, porque com certeza em algum momento você vai chutar alguma questão, tá tudo bem também, porque você já garantiu aquele bloco das questões fáceis. Então anota e não se esqueça, o Enem ele tem um método de correção TRI, que é a teoria da resposta ao item. Todas as questões estão separadas entre fácil, médio e difícil, e o cálculo da sua nota vai ser feito de acordo com a coerência dessas respostas. Então seja coerente. E como foi mencionado aqui, garanta as questões fáceis primeiro. Nisso a gente vai já para a terceira dica. Não demore muito em uma questão. Não tenha medo de pular uma questão. E por quê? Você vai ter 90 questões para responder. O cálculo é que você tem até 3 minutos no máximo por questão, estourando ali 5 minutos numa questão difícil. Começou a prova, leu a questão, sei, já marca. Se você sabe aquele assunto, já marca a resposta. Também não deixe para resolver depois se você sabe. E se você não sabe se aquilo ali pode chegar, isso aqui tá, não sei, pula, porque lá no final não pode faltar tempo para tua redação. E além disso, se você perdeu muito tempo numa questão difícil e ainda errou a questão difícil, não sobrou tempo para você ler direito uma questão que era fácil, você chutou e aí vai errar fácil. Então você às vezes perde tempo numa questão difícil que você realmente não sabe, no fim ainda tem que chutar, e aquela fácil que você sabia, você deixou pro final, não teve tempo de ler direito, teve que marcar ali no susto e acabou errando. Então não tenha medo de pular questões. Quarta dica: seja estratégico com a sua prova. E como você vai ser estratégico? Toda questão que você pular, você marca um ponto de interrogação. Você não respondeu nada sobre aquilo, ou seja, você vai precisar voltar nessa questão. A que você marcou, mas não tem tanta certeza, ou a que você eliminou 3 alternativas, mas ficou em dúvida entre 2 respostas, coloca ali um círculo para você entender que, poxa, falta eu realmente dar o veredito dessa questão. E a última classificação são as questões que você resolveu com mais facilidade, que você realmente marcou a resposta que você acha que é a certa. Aí nesse combo de classificação você dá um check ali, porque essas vão ser as últimas questões que você vai
revisar, se sobrar tempo. Então, pulou? Marca. Tem certeza? Marca. Ou respondeu e ficou na dúvida entre duas alternativas? Marca também. Vai te poupar tempo, vai te poupar energia, e quando você voltar, você já tem ali um direcionamento estratégico do que você tem que revisar primeiro. Como que você vai voltar revisando a tua prova? Primeiro, as medianas, que são aquelas que você ficou em dúvida entre duas alternativas, você vai voltar nessas primeiro e de fato dar o veredito sobre a questão. E agora que as fáceis você já respondeu lá de primeira, nas medianas você já decidiu qual das alternativas você vai marcar, agora sim é a hora de você resolver as questões que você pulou, que são as questões difíceis. Depois de garantir as fáceis e as médias, que você vai resolver as questões difíceis. Então essa dica é muito valiosa. Vamos para a quinta dica. Atenção aos enunciados e as alternativas. Não sei se você já fez o Enem, mas toda questão do Enem tem um texto antes da pergunta em si. E às vezes, gente, esse texto, ele é enorme, que você começa lendo quando você tá no meio, você já nem sabe mais o assunto. Depois, quando você lê a pergunta, você nem sabe mais o que o texto te falou. Então, o que você vai fazer primeiro? Primeiro, você vai ler o enunciado da questão, para você saber exatamente o que a questão tá te pedindo. E você vai notar que algumas questões, a pergunta não depende do texto. Então, o texto vai estar falando sobre quem foi Newton, e a pergunta é sobre alguma lei de Newton. Se você já sabe a resposta, você nem precisa voltar no texto da questão. Segundo, leia as alternativas, porque aí você já tem uma ideia com qual problemática que as alternativas está colocando você. Por último, se fizer necessário, se a pergunta realmente depender do texto, ou se realmente você tem dúvidas, aí sim você vai ler o texto da questão. Mas nessa ordem, você vai saber exatamente o que a questão está te pedindo, qual que é o segmento das alternativas, e quando você for ao texto, você vai saber exatamente o que procurar. Isso vai te adiantar muito tempo, gente, de verdade. Por favor, anota essa dica aí para você não esquecer. Mas antes da gente seguir para as últimas 3 dicas desse vídeo, se esse vídeo está te ajudando, já deixa o like aqui para mim, porque me ajuda muito. E também já se inscreve aqui no canal. Aqui a gente fala sobre organização, rotina de estudos, produtividade, assim você não perde os próximos vídeos aqui do meu canal. Sexta dica, a famosa parada estratégica. E o que é essa parada estratégica? Depois de você ter respondido praticamente metade da prova, a metade do seu tempo no Enem, vai ao banheiro, lava o rosto, respira um pouco, que você pode até pensar que você tá perdendo tempo, mas o cérebro da gente precisa espairecer um pouco. E se você fica na saga de responder muitas questões, vai chegar uma hora que você não vai estar conseguindo entender mais nada, sua mente não vai conseguir mais te mandar informações. O psicólogo Evandro Schutz até fala que quando a gente tá com a mente cansada, com o corpo cansado, as partes da mente mais afetadas são memória, raciocínio lógico, concentração e foco. Eu lembro muito bem que quando eu fiz o Enem, no momento lá do início que eu tava montando a estratégia da minha redação, eu consegui pensar na alusão histórica, eu consegui pensar numa frase para poder citar no texto, eu consegui pensar em argumentos, mas eu não conseguia lembrar de alguma possibilidade de proposta de intervenção. E eu fiquei metade da prova inteira resolvendo as questões, mais preocupada porque não tinha me vindo nenhuma ideia de proposta de intervenção. Eu lembro como se fosse ontem, gente. Quando deu metade da prova, eu pedi para ir no banheiro, e lá no banheiro, assim, eu parei um pouco, respirei e falei, tá, eu vou repassar as informações que eu tenho aqui da redação. No estalar de dedos, me veio a ideia da proposta de intervenção. Então, faça questão de parar só um pouquinho para você respirar e relaxar um pouco. Quando você voltar, sua mente vai ter dado mais parecido e você vai conseguir seguir para mais um bloco de resolução de questão e de ideias para sua redação. Penúltima dica, estamos acabando já. Tão importante quanto você resolver as questões, fazer todo esse caminho que a gente está conversando até agora, importa muito você passar com excelência, com perfeição, tudo que você fez pro gabarito. E o tempo corre tanto no Enem, gente, com perguntas, com redação, que se a gente não cuida, a gente esquece de deixar um tempo pro gabarito. Passa ali as respostas nos últimos 10 minutos naquela correria, naquela loucura, e a chance de você marcar uma resposta que você tinha certeza na prova errada no gabarito é muito maior. Então separa 30 minutos para você poder marcar todas as suas respostas com calma. Nessa de passar pro gabarito, você já consegue ver ali se você esqueceu de responder alguma questão. E durante essa passagem pro gabarito já dá para você novamente ter uma ideia sobre como que tá a sua prova. E por favor, não faça a bobeira de deixar uma questão em branco. Não faça essa bobeira. Mesmo que você não saiba nada, você leu ali e realmente não sabe o que responder, precisa chutar, chute, até porque também não sei se você sabe, mas tem as alternativas que são as mais improváveis e que é aí que você pontua
zero mesmo. Mas o Enem também sabe que tem as alternativas que realmente é para deixar você em dúvida. E se você marcar uma dessas alternativas, você ganha uma pontuação sobre elas. Não é a questão inteira, mas você tem uma pontuação sobre as alternativas que são as menos erradas. E a última dica desse vídeo, e muito, mas muito importante, não é uma dica para o momento da prova igual foram as outras 7. É uma dica especial que você precisa se lembrar. A gente tem uma certa quantidade de energia por dia. Durante o nosso dia, qualquer coisa que você precise pensar, está gastando a sua energia. No dia da prova, poupe o máximo de energia que você conseguir. Como você faz isso? Em um dia antes ou em 2 dias antes, deixa pronto tudo que você vai precisar levar no momento do Enem. O seu documento, o seu número de identificação, as canetas que você vai utilizar, já deixa ali pronto, separado, bonitinho. Revise se não faltou nada. Leia 2 dias antes as normas do Enem para você saber realmente se pode levar aquilo que você está querendo levar. Um dia antes, deixe a sua roupa que você vai usar no Enem preparada. Pense em uma roupa confortável que você não vai ficar se incomodando ali o tempo todo. Já veja a previsão do tempo para você não errar na roupa, passar frio no dia, passar calor no dia. Então seja sábio. Acho que essa é a dica de ouro que eu tenho para dar para vocês. Não gaste energia com nada além daquilo que você realmente vai precisar gastar naquele dia, que é a própria prova do Enem. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito, gente. Essas foram as 8 dicas estratégicas para você fazer o seu Enem. Espero muito que tenha ajudado você a lembrar de coisas importantes. Desejo toda a sorte do mundo para você nessa prova. Comente aqui nesse vídeo quais são as suas expectativas para o seu Enem desse ano. E se puder, deixe uma mensagem de carinho para as outras pessoas que também estão assistindo esse vídeo e que estão nessa fase de tensão para fazer essa prova do Enem, gente. Mas novamente, desejo toda a sorte do mundo para vocês. Vocês consigam tirar uma nota boa, uma nota suficiente para o curso que vocês desejam. E se ficou alguma dúvida ou tiverem alguma sugestão de vídeo, também deixa aqui nos comentários que eu sempre estou respondendo você. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!